Meu nome é Carlos. Hoje estou com 58 anos. Trabalhei praticamente minha vida inteira como motorista de ônibus. Nunca gostei de aparecer. Nunca gostei de contar minhas histórias. Aliás, essa é a primeira vez que resolvi falar sobre isso. Durante muitos anos, eu escondi o que aconteceu comigo. Nem minha esposa sabe de tudo. Meus filhos sabem apenas uma pequena parte. E meus colegas de garagem? Bom, esses eu nunca tive coragem de contar. Motorista de ônibus vive cercado de brincadeiras. Qualquer coisa diferente vira motivo de piada. Se eu abrisse a boca e contasse exatamente o que aconteceu, provavelmente diriam que eu estava cansado, que dormia ao volante, que inventei aquilo para chamar atenção. Então preferi guardar. Só que chega uma idade em que certas coisas começam a pesar. Você percebe que talvez nunca mais tenha oportunidade de contar. E é por isso que aceitei gravar esse depoimento. Não quero convencer ninguém. Não quero provar nada. Apenas contar exatamente como aconteceu. Cada detalhe. Porque, até hoje, eu não consigo encontrar uma explicação. Eu nasci no interior de São Paulo. Cidade pequena. Daquelas em que praticamente todo mundo conhece todo mundo. Meu pai era mecânico. Minha mãe costureira. Não éramos ricos. Mas também nunca passamos fome. Meu pai consertava caminhões, ônibus, tratores, tudo que tivesse motor. Desde pequeno eu vivia dentro da oficina. Enquanto outras crianças brincavam de bola, eu ficava sentado num banco de madeira observando meu pai desmontar motores enormes. O cheiro de óleo diesel fazia parte da minha infância. Até hoje, quando sinto aquele cheiro, lembro imediatamente dele. Meu pai era um homem muito sério. Não demonstrava carinho com abraços, mas ensinava, através do exemplo. Nunca faltou ao trabalho. Nunca pegou dinheiro de ninguém. Nunca chegou atrasado. Ele dizia uma frase que nunca esqueci. Quem transporta pessoas carrega vidas. Naquela época, eu nem entendia. Só muitos anos depois, percebi o peso dessas palavras. E desde pequeno, eu sonhava dirigir. Não carro. Ônibus. Aqueles ônibus enormes sempre chamavam minha atenção. Quando um passava pela cidade, eu largava qualquer coisa para olhar. Minha mãe ria. Dizia que eu parecia hipnotizado. Eu conhecia todas as empresas da região. Sabia identificar o modelo do ônibus só pelo barulho do motor. Sabia quais tinham câmbio automático, quais eram antigos, quais tinham suspensão a ar. Meu sonho era vestir uniforme, sentar atrás daquele volante enorme e levar pessoas para casa. Pode parecer estranho, mas esse era meu sonho. Enquanto muitos queriam ser jogadores, eu queria ser motorista. Terminei a escola, fiz alguns serviços, trabalhei em supermercado, depois numa metalúrgica. Mas nada me fazia feliz. Até que consegui emprego lavando ônibus numa garagem. Era o cargo mais simples. Mas para mim, era como entrar no mundo que eu sempre admirei. Chegava cedo, lavava os veículos, ajudava os mecânicos, observava os motoristas, aprendia tudo. Eles percebiam meu interesse. Alguns até deixavam eu sentar no banco do motorista quando o ônibus estava parado. Naquele momento, eu tinha certeza. Era aquilo que queria fazer pelo resto da vida. Demorou alguns anos. Consegui tirar todas as habilitações. Passei nos exames. Entrei como motorista reserva. Depois, efetivado. E nunca mais saí. Foram mais de 30 anos dirigindo. Vi de tudo. Assaltos, acidentes, nascimento dentro do ônibus, pessoas passando mal, brigas, casais se conhecendo, pessoas chorando, pessoas indo trabalhar, voltando de velórios, voltando de festas. Motorista acaba vendo um pedaço da vida de todo mundo. Você aprende a observar sem se meter. Aprende a perceber quando alguém precisa de ajuda. Aprende até a identificar quem está triste,
apenas pela maneira como sobe os degraus do ônibus. Durante todos esses anos, aconteceram algumas coisas difíceis de explicar. Nada muito absurdo. Ou pelo menos, era o que eu dizia para mim mesmo. Portas abrindo sozinhas. Campainhas tocando sem ninguém apertar. Espelhos vibrando. Sombras pelo retrovisor. Objetos desaparecendo e reaparecendo. Sempre achei que existia uma explicação. Problema elétrico. Cansaço. Reflexo. Luz. Nunca gostei de acreditar em fantasmas, nem em espíritos, nem nessas coisas. Meu pai me ensinou que tudo tem uma explicação. E eu carreguei isso por décadas. Até aquela linha. A última linha da madrugada. Era uma linha longa. Quase 2 horas de percurso. Poucos passageiros. Bairros afastados. Trechos completamente escuros. Alguns quilômetros sem uma única casa. Nem poste. Nem comércio. Nem movimento. Só árvores. As pessoas evitavam essa escala. Eu gostava. Sempre gostei do silêncio da madrugada. A cidade parecia outra. Sem buzinas, sem trânsito, sem pressa. Só o ronco constante do motor e o som dos pneus passando pelo asfalto. Eu fazia aquela linha havia quase 5 anos. Conhecia cada curva, cada lombada, cada ponto de ônibus. Sabia até quais cachorros costumavam atravessar determinadas ruas. Era impossível acontecer algo ali que eu não percebesse. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Tudo começou numa terça-feira fria de julho. Não havia chuva, nem neblina. O céu estava limpo. Lembro porque dava para ver a lua refletindo no para-brisa. E lembro também do horário. 2h17 da madrugada. Nunca esqueci. Porque foi exatamente nesse minuto que vi, pela primeira vez, o homem que nunca descia do ônibus. Quando olhei para o relógio marcando exatamente 2h17, não imaginei que aquele horário fosse ficar gravado na minha memória para sempre. Naquele ponto de ônibus não costumava subir ninguém. Era um lugar estranho. Não havia casas por perto, nem comércio, nem iluminação. Apenas uma estrada cercada por eucaliptos dos 2 lados e um abrigo antigo de concreto, já bastante deteriorado. Mesmo assim, vi um homem parado ali. De longe, parecia um trabalhador comum. Usava uma jaqueta escura, calça simples, sapatos pretos, nenhuma mochila, nenhuma sacola. Apenas permanecia completamente imóvel. Não fazia sinal. Não olhava para o ônibus. Apenas estava ali. Diminuí a velocidade. Parei, abri a porta. Ele entrou. Sem dizer boa noite. Sem olhar para mim. Passou pela catraca em silêncio. Achei estranho, porque não ouvi o som da passagem sendo paga. Na época, ainda usávamos validador eletrônico. Todo passageiro fazia um pequeno barulho ao aproximar o cartão. Naquela noite, não ouvi absolutamente nada. Olhei rapidamente pelo espelho. Imaginei que talvez o cobrador tivesse liberado a passagem. Continuei dirigindo. Vi o homem caminhar lentamente pelo corredor. Sem pressa. Sem olhar para ninguém. Sentou exatamente na última fileira, no lado direito, ao lado da janela. Cruzou as mãos sobre as pernas e permaneceu imóvel. Não dormia. Não mexia no celular. Não olhava pela janela. Não fazia absolutamente nada. Pensei comigo. Cada um tem seu jeito. Segui viagem. Depois de uns 15 minutos, percebi uma coisa curiosa. Toda vez que olhava pelo espelho interno, parecia que ele já estava olhando para mim. Não importava quanto tempo demorasse. Era como se soubesse exatamente quando eu iria olhar. Aquilo começou a me incomodar, mas continuei dirigindo. Quando chegamos ao terminal final, todos desceram. Todos, menos ele. Olhei novamente pelo espelho. Continuava sentado. Parei completamente. Acendi as luzes internas. Levantei do banco. Amigo, chegamos. Nenhuma resposta. Repeti mais alto. Nada. Caminhei pelo corredor.
Quando cheguei ao fundo, não havia ninguém. A última fileira estava vazia. Olhei embaixo dos bancos, no corredor, no sanitário do terminal. Nada. A única porta aberta havia sido a da frente. E eu tinha permanecido olhando por ela o tempo todo. Era impossível alguém sair sem que eu visse. Voltei para casa tentando convencer a mim mesmo de que ele havia descido em algum ponto e minha memória me enganara. Era o que fazia mais sentido. Ficou um silêncio absoluto dentro do ônibus. Senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Olhei rapidamente para a estrada. Quando voltei os olhos para o espelho, ele continuava me olhando. Mas agora havia um pequeno sorriso. Um sorriso triste, não ameaçador. Como se estivesse cansado. Naquela noite ele desapareceu antes do terminal. Foi a última vez que o vi. Bom, alguns meses depois, pedi transferência. Nunca mais aceitei trabalhar naquela linha. Nunca contei essa história oficialmente. Nunca registrei a ocorrência. Nunca falei para a empresa, porque eu sabia exatamente qual seria a resposta. Cansaço, estresse, imaginação. Talvez seja mesmo. Talvez meu cérebro tenha criado tudo. Gostaria muito que fosse isso. Mas existe uma coisa que nunca consegui explicar. No meu último dia naquela linha, antes de entregar o ônibus, resolvi fazer uma limpeza rápida. Levantei os bancos, recolhi papéis, garrafas. E embaixo da última poltrona, encontrei um cartão de transporte antigo, todo desgastado. Levei para a garagem. O funcionário tentou identificar o dono. O sistema não encontrou o cadastro. Era um cartão emitido muitos anos antes da informatização da empresa. No verso, escrito à mão, já quase apagado, havia apenas uma frase: última viagem. Nunca contei isso para ninguém. Nem para minha esposa. Nem para meus filhos. Quando me aposentei, prometi que jamais pisaria naquela linha novamente. Até hoje, quando passo perto daquela estrada, sinto um aperto no peito. E sempre olho, sem querer, para aquele ponto de concreto. Porque uma parte de mim ainda espera ver um homem de jaqueta escura parado ali, aguardando o próximo ônibus. E, sinceramente, espero que outro motorista nunca precise descobrir o que acontece quando esse passageiro resolve olhar de volta para você. Na noite seguinte, 2h17. O mesmo ponto, o mesmo homem, parado exatamente na mesma posição, sem fazer sinal, sem mover um músculo. Dessa vez senti um arrepio. Mesmo assim parei. Ele entrou, passou pela catraca, novamente sem qualquer som. Foi para o fundo. Sentou na mesma poltrona. Durante toda a viagem senti uma sensação estranha. Como se alguém observasse cada movimento meu. Não era medo. Ainda não. Era desconforto. Quando cheguei ao terminal, aconteceu exatamente a mesma coisa. Todos desceram. Ele permaneceu sentado. Levantei para chamá-lo. E quando cheguei ao fundo, o banco estava vazio. Meu coração acelerou. Naquela noite dormi muito mal. Depois disso, começou a acontecer sempre. Terça, quinta, sábado. Nunca falhava. Sempre às 2h17. Sempre no mesmo ponto. Sempre o mesmo homem. Sempre o mesmo banco. E sempre desaparecia antes que eu pudesse alcançá-lo. Foram quase 3 meses assim. Nunca contei para ninguém. Até que um dia, o cobrador percebeu. Ele perguntou: Carlos, por que você sempre olha para o fundo nesse horário? Contei tudo. Ele riu. Disse que eu precisava tirar férias. Resolvi não insistir. Mas antes de encerrar o assunto, ele comentou uma frase que me gelou. Engraçado. Os antigos motoristas também faziam isso. Perguntei o que queria dizer. Ele respondeu: alguns diziam que tinha um passageiro que nunca descia. Achei que era brincadeira da garagem. Não falei mais nada. Alguns dias depois, encontrei um motorista aposentado.
Seu Ernesto. Mais de 40 anos dirigindo ônibus. Contei o que vinha acontecendo. Pela primeira vez, alguém não riu. Ele apenas ficou em silêncio. Depois perguntou. Ele usa uma jaqueta escura. Meu sangue gelou. Assenti. Senta no último banco? Assenti novamente. Seu Ernesto respirou fundo, olhou para o chão e disse baixinho. Então ele voltou. Fiquei sem entender. Foi aí que ouvi uma história que jamais esquecerei. Muitos anos antes de eu entrar na empresa, um ônibus daquela mesma linha sofreu um acidente. Era madrugada. Um caminhão atravessou a pista. O motorista tentou desviar. O veículo tombou. Alguns passageiros morreram. Entre eles, um homem que voltava do trabalho. Segundo os sobreviventes, ele estava sentado exatamente na última fileira, do lado direito, a mesma poltrona. Pedi o nome. Seu Ernesto respondeu que não lembrava, mas lembrava do detalhe mais estranho. Desde o acidente, vários motoristas afirmavam que um passageiro aparecia naquela linha. Sempre sozinho, sempre no mesmo horário, sempre desaparecendo antes do desembarque. A empresa nunca comentava. Achava melhor evitar boatos. Continuei trabalhando, mas já não era o mesmo. Passei a observar melhor. Até que numa madrugada aconteceu o pior. Olhei pelo retrovisor. O homem não estava mais no fundo. Meu coração disparou. Olhei novamente. Nada. Achei que finalmente tivesse descido. Foi quando senti uma presença atrás de mim. No espelho externo, vi apenas um reflexo. Alguém estava parado exatamente atrás da minha cabine. Virei rapidamente. Não havia ninguém. Quando olhei novamente para o espelho interno, ele estava outra vez sentado no último banco. Naquela noite, minhas mãos tremiam tanto que quase pedi substituição. Dias depois, resolvi fazer algo que jamais havia feito. Quando ele entrou, antes de arrancar, olhei diretamente para ele. Perguntei: "O senhor vai descer onde?" Pela primeira vez, ele respondeu, com uma voz extremamente calma: "Eu já desci. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado."